Aos filhos da noite e criaturas das sombras que espreitam as ruas nesse próximo dia 31 de outubro, desejamos um feliz e assustador Halloween. Preparem suas máscaras, fantasias, estacas, balas de prata, cruzes e água benta, pois tá chegando o Dia das Bruxas. É o dia onde vampiros e lobisomens saem em festa, que bruxas e feiticeiros lançam seus feitiços e que mortos-vivos caminham, famintos, sobre a luz da lua. Venham todos para a festa da abóbora esculpidas, pois o próximo dia 31, os monstros e entidades estão sedentos por participar de tudo. Muitas pessoas saem às ruas usando fantasias assustadoras de criaturas da cultura pop ou de filmes, mas são poucas que sabem de onde veio a origem desses personagens fictícios. Afinal, de onde foi que tiraram a ideia de que um fantasma é um cara usando uma coberta branca por cima da cabeça? Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho da história por trás dos monstros mais famosos do Halloween. E eu tenho que te informar, algumas delas são bem sinistras. Então fiquem aqui comigo e conheçam as histórias que estão por vir agora. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. 1. Vampiros. Alguns charmosos e outros bestiais. Independentemente da forma ou poderes, todos eles têm algo em comum. Na mitologia, vampiros têm presas afiadas e uma sede insaciável por sangue. E de onde os filhos da noite surgiram? Todos conhecem o nome Drácula, e não é de menos que ele seja tão famoso. Já foram feitos uma grande quantidade de filmes, séries, livros sobre ele. Filmes como o clássico de 1922, Nosferatu, Murnau ou A Sombra da Noite, de Tim Burton, foram inspirados nesse personagem da literatura. O conde mais famoso da cultura pop surgiu em 1895 com o livro Drácula, do autor irlandês Bram Stoker. Conde Drácula tem uma origem real. O nome da pessoa que bestialmente influenciou o personagem é Vlad, mais conhecido como Empalador. Vlad III foi um príncipe romeno nascido em 1431, que ficou bastante famoso por suas atrocidades. 2. Zumbis. A origem dos nossos amigos famintos e não muito inteligentes começa no Haiti. Sim, os primeiros zumbis são haitianos e eles são reais. Claro que não eram corpos apodrecidos, ambulantes e comedores de cérebros, mas sim pessoas que passaram por um certo tipo de ritual. Esse ritual envolvia uma substância alucinógena que deixava essas pessoas mais propensas a serem escravizadas. No ritual, a pessoa era revivida como um zumbi. A ideia que temos hoje do que é um zumbi, ou seja, um cadáver lento, bobo, sedento por carne humana e que anda de uma maneira diferente, vem do clássico de 1968, A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero. O diretor se inspirou nesses contos haitianos e filmes como O Interzumbi, de 1932, e Epidemia de Zumbis, de 1966. 3. Múmias. Preparem seus rolos de papel higiênico, porque agora é a vez das múmias. Em 1932, surgiu o filme A Múmia, pela Universal Pictures. O tema sobre múmias começou a ser mais explorado no cinema e na cultura pop a partir desse período. A origem das múmias vem de antigos costumes funerários egípcios de preservação corporal. 4. Lobisomens. Você consegue ouvir eles uivarem à noite? Cuidado, eles podem estar à sua espreita. Também conhecidos como licantropos, têm sua origem em antigos poemas de Ovídio. Esse poeta romano escreveu o poema sobre o rei grego Licaão, o primeiro lobisomem da história.
O rei Licaão era fanaticamente devoto aos deuses, mas cometeu o erro de servir carne humana em um banquete oferecido ao panteão. Como punição, os deuses transformaram o rei em um ser metade humano e metade lobo. Licaão continuou com a sua matança a humanos e ia sempre à floresta uivar para a lua, como uma forma de pedir perdão a Zeus pela ofensa que cometeu. 5. Bruxas. A origem das bruxas é datada de muitos séculos atrás, mas o que popularizou o conto e inspirou a fantasia do Halloween foi um ocorrido em 1692, na cidade norte-americana de Salem. Duas garotas, uma de 9 e outra de 11 anos de idade, levaram ao conhecimento da comunidade que estavam sendo assombradas por mulheres misteriosas. O resultado foi mais de 140 pessoas acusadas de bruxaria, sendo que 20 delas foram executadas e outras 5 morreram na prisão por supostamente praticar feitiçaria. Desde então, as bruxas entraram no imaginário popular, influenciando a literatura e o cinema. 6. Fantasmas. Fantasmas e espíritos estão na crença e imaginário popular desde os tempos imemoráveis. Mas você sabe o porquê as pessoas usam um cobertor branco para se fantasiarem de fantasmas? Tudo começou no século XVIII, na Inglaterra, quando Francis Smith mata um homem com um tiro, acreditando que o mesmo era um fantasma, consequentemente indo a julgamento. No julgamento foi perguntado a algumas testemunhas sobre o que havia ocorrido. William, um vigia noturno local, confirmou a existência do fantasma e que ainda por cima tinha perseguido ele. O vigia disse que ele não era humano e que a cidade toda estava alarmada. A história ficou popular e ganhou repercussão. Pessoas começaram a se fantasiar de fantasmas, vestindo lençóis. 7. Palhaços. Palhaços porque tinha que ser palhaços. A culpa é de Stephen King e seu conto de terror It a Coisa. Futuramente, o conto veio a se tornar um filme. Muitas crianças criaram medo de palhaços nessa época. Esses animadores de circo entraram no imaginário popular do terror. Não só por isso. John Wayne, um assassino em série americano, também foi responsável. Ele foi acusado de matar 33 jovens usando roupas de palhaço. 8. Jack da Lanterna. Antigamente, o nome Jack da Lanterna era o nome dado a luzes estranhas que apareciam no campo. Essas luzes também eram chamadas de fogo-fato e até outros nomes também. Essas luzes eram criadas a partir de gases de matéria orgânica decompostas em contatos com eletricidade e calor. Antes de existir uma explicação científica para esse fenômeno, as pessoas tinham uma visão mais esotérica sobre essas luzes. Na Irlanda, as histórias dessas luzes surgiram em torno de um ferreiro chamado Jack. O conto diz que Jack convidou o próprio diabo para tomar algumas bebidas com ele. Não querendo pagar a conta, Jack convence o diabo de jogar cara ou coroa para saber quem iria pagar os drinks. Após dar um golpe no demônio e roubar suas moedas mágicas, o ferreiro deixa o diabo voltar à sua forma original ao devolver a moeda. Jack repete a trapaça quando pede ao diabo para pegar uma fruta no topo de uma árvore. Ele o prende em cima, desenhando uma cruz no tronco. Novamente, Jack liberta o diabo, na condição de ele não levar mais a sua alma para o inferno. Quando Jack morre, Deus rejeita a sua entrada no céu. Quando ele desce para o inferno, o diabo mantém sua palavra e o rejeita também em seu domínio. Dessa maneira, o ferreiro é considerado a vagar pelo nosso mundo. Encontre seu próprio inferno, disse o diabo. Logo após, o demônio entregou um pedaço de carvão em brasas para Jack iluminar o seu caminho durante as noites em que ele vagaria pela terra. Sempre que as tais luzes fantasmas apareciam, os irlandeses falavam que era a alma de Jack.
E aí, pessoal? Vocês por acaso já comemoraram alguma vez essa festa de Halloween que não é lá muito brasileira? Eu, como sou do interior, sou de Pernambuco, não costumo ver nada sobre isso. Para mim, dia 1º de novembro é simplesmente o dia de finados, uma data que temos que guardar o luto pelo parente que perdemos. E vocês, deixem aí nos comentários de onde vocês são e se vocês já comemoraram alguma coisa do tipo Halloween aí. Para mim é mais uma festa americana do que brasileira. Deixe a sua opinião aí. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.